Segundo a revista Forbes, o burnout não é apenas uma fase. Como geração Z, você entra na vida adulta em um mundo que nunca desacelera. Há uma pressão constante para performar, se adaptar e se manter à frente. Em comparação com a população normativa, os estudantes universitários costumam apresentar maior índice sintomático de sintomas de ansiedade, de estresse, de depressão. O que não quer dizer ter ansiedade, ter depressão ou ter um estresse crônico, mas ter sintomas em um nível mais elevado. E quando a gente observa o estresse, que é um fator desencadeante para grande parte das psicopatologias, a gente vai ver que na literatura científica existe uma coisa chamada de burnout, que é o estresse crônico ou estresse agudo pelo trabalho. Então essa classificação ela é muito específica para o contexto profissional de trabalho, onde vão ter demandas também específicas e um adoecimento muito próprio desse ambiente, que pode ser proveniente de assédio moral, que pode ser proveniente de sobrecarga de trabalho. Basta a gente olhar um pouquinho para o passado e pensar nas profissões de formas mais diversas, né? Antigamente a gente tinha um motorista e um cobrador. Hoje há uma transição para que o motorista faça as duas funções. Antes a gente tinha o caixa do supermercado e o empacotador. Hoje a gente tem um caixa fazendo as duas funções. E isso também vai se expandindo para outros campos. Inclusive para o campo profissional, acadêmico, de quem precisa o tempo inteiro se qualificar. E aí existe algo que é muito positivo, que é a busca por uma qualificação profissional, mas existe também um campo que é sempre vendido da falta. Aquela frase que o Sócrates traz de uma forma muito pura em busca do conhecimento do só sei que nada sei, muitas vezes passa a ser convertido no desespero do meu Deus, eu não sei nada. E é esse não saber nada que é vendido o tempo inteiro nas redes sociais. Então você precisa fazer tal curso, você precisa de tal conhecimento. Se você não tiver isso, você vai ficar para trás. Se você não tiver... E essa ideia vai criando um estresse que se soma à rotina intensa de trabalho, que se soma às demandas, e que no contexto da universidade a gente não vai chamar de burnout, porque essa denominação é específica para o campo do trabalho. Mas é um campo onde a gente também pode presenciar um adoecimento por um estresse agudo, por um estresse crônico, e que, apesar de não ter a mesma denominação, vai ter uma série de acometimentos similares e que muitas vezes são difíceis de distinguir a partir do momento que esses sintomas muitas vezes têm uma relação com sintomas depressivos, têm relação com sintomas ansiosos, por ter esse estresse como um fator chave e desencadeante, e sintomas que se apresentam de uma maneira relativamente similar, mas tendo essa diferença. Quando a gente fala do burnout, a gente está falando da necessidade de haver uma justificativa para esse adoecimento, uma pauta, né, do que gera esse adoecimento relacionado ao contexto do trabalho. No campo universitário, a gente vai ter outras demandas e outras características que promovem algum grau de adoecimento e também de estresse agudo, que está normalmente relacionado por questões como excesso de demanda de estudo, excesso de demanda de leitura que não se dá conta, somado a atividades extracurriculares, então muitas vezes ligas acadêmicas, atléticas, estágio, vida pessoal, vida familiar, e quando tudo isso se soma, pode provocar outros tipos de adoecimento, que não vão ser denominados burnout, mas que também tem uma causa muito próxima, que é o estresse agudo, que é o estresse crônico. Mais um trabalho, mais um prazo, mais um corredor apertado. A rotina acadêmica segue em um ritmo acelerado e o estudante tenta acompanhar do jeito que dá. Entre aulas, estágios e entregas, o dia ganha um formato repetitivo. Abre o energético, responde uma mensagem, corre para a próxima aula. O burnout não aparece de uma hora para outra. Ele se constrói no acúmulo. E é nesse cenário que muitos jovens começam a perceber que o limite chegou. E eu descobri que era muito difícil conciliar a vida acadêmica com a vida maternal, mas eu ainda tinha minha mãe que me ajudava. Porém, eu tive a segunda gestação, eu engravidei de novo. E aí eu tive que trancar no terceiro semestre. E foi aí que as coisas ficaram mais difíceis, porque duas crianças, uma sendo autista inclusive, é realmente assim, bem desafiador. Me descobri em RP e decidi ingressar na universidade. Mas aí, realmente, as coisas começaram a dobrar de peso, porque além de uma vida pessoal, né, eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa, então eu preciso dar conta das coisas da minha casa. Eu não tenho ninguém para me ajudar em casa, então roupa, comida, a casa mesmo, faxina no dia a dia. Sabe que casa eu todos os dias tenho que fazer. Além disso, eu tenho que acompanhar a escola das crianças.
a rotina escolar. Então, assim, a faculdade, de fato, é algo que eu luto todos os dias para não desistir, para não parar. É uma coisa que vem. A cada semestre que passa, me coloca em uma posição de escolha, mas eu não desisto porque eu penso que é fase e vai passar. Mas que, de fato, é desafiador. Justamente, eu acho que por conta da pressão por demandas acadêmicas, e uma coisa que eu percebo muito também são os prazos muito apertados, né? Então, como eu falei, a gente não teve TCC1 e TCC2, a gente teve só uma matéria de TCC. E para mim, no meu caso, na minha experiência, juntou com o estágio supervisionado também. Então, a gente tem as demandas de estágio supervisionado, eu ainda sou líder de turma também esse semestre, e aí junta com o TCC, e mais os nossos trabalhos, né, que a gente realiza de demandas externas mesmo da faculdade. Então, acaba que juntando tudo, eu diria que as datas muito coladas, muito juntas uma da outra, prazos muito pequenos, acaba afetando a saúde mental. A rotina pesa, os prazos apertam e as escolhas ficam cada dia mais difíceis. No silêncio entre uma tarefa e outra, fica o cansaço que fingimos não ver. A gente segue, empurra, tenta dar conta, até perceber que o corpo não acompanha mais.